Olá pessoal, vamos falar nessa videoaula sobre as atividades de programação, sobre raízes, aí no caso aqui sobre o método da abscissão e o método de Newton. Então, essa atividade ela vai ser baseada nas videoaulas, né, que nós já tivemos, e nessas videoaulas nós desenvolvemos esse programa aqui, né, que no caso aqui é do método da abscissão, depois nós vamos ver do método de Newton. Tá? Mas baseado no programa BSEC, que é esse programa aqui, listado abaixo, responda o exercício de 1 a 7. Aí nós vamos responder apenas alguns exercícios aqui, nas videoaulas. Então, aqui nós temos o programa. Esse programa já foi desenvolvido, já foi colocado aqui. No início, nós colocamos aqui os comentários iniciais do programa. Aqui nós temos a entrada, que é a função, aqui o intervalo AB, né, os extremos do intervalo, tolerância, aí aqui nós fazemos o primeiro cálculo do x e do erro, e enquanto o erro for maior que a tolerância, nós vamos seguir essas instruções aqui, né, que é no desenvolvimento do programa, e no final nós vamos colocar para o usuário, né, no display aqui, comando disp, o valor da solução numérica. Então, baseado nesse programa, eu vou responder algumas questões. Então, a primeira, aqui a gente não vai responder essa questão porque é apenas para acrescentar comentários com explicações breves do que trata os principais comandos do programa. Então, por exemplo, aqui nós podemos colocar ao lado aqui os comentários. Então, aqui nós colocaríamos um barra barra. E, por exemplo, para esse primeiro comando aqui, a gente colocaria, por exemplo, definição da função, que no caso aqui é x² menos 5. Aqui, por exemplo, nós poderíamos colocar o seguinte comentário: extremo do intervalo, extremo esquerdo do intervalo, e assim por diante. Então, essa é a ideia dessa primeira questão. Vamos agora aqui para a segunda questão. Aí na segunda questão diz o seguinte: em um novo programa denominado BSEC, aí aqui x2, que no caso se refere ao exercício 2, reescreva os comandos do programa BSEC e use o comando disp adequadamente para exibir na tela o valor da variável x e da variável erro em cada iteração. Então vamos para o SciNotes, né, no Scilab, para a gente fazer essas modificações e salvar essas modificações nesse novo programa. Então aqui nós estamos no SciNote. Aqui nós temos o programa, como foi colocado anteriormente, e aqui a gente tem que colocar disp adequadamente para ele mostrar, né, o x e o erro. Então vamos gravar o programa BSEC aqui, copiar, e vamos fazer um novo programa que vai ser o BSEC exercício 1. Vamos colar aqui o programa BSEC e aqui vamos fazer as modificações, ou seja, vamos colocar o disp adequadamente após o x e o erro em cada iteração. Então aqui observe que aqui são as entradas do programa e aqui a gente já calcula o x e o erro numa primeira iteração. Então vamos colocar aqui disp, aí vamos colocar entre parênteses e aqui vamos colocar o colchete, entre colchete aqui, e aqui dentro do colchete vamos colocar o x e o erro. Vamos colocar uma vírgula aqui. Então ele vai mostrar, quando o programa for executado, nesse ponto aqui ele vai mostrar o valor do x e do erro. Um vai ficar do lado do outro. Então vamos aproveitar para copiar aqui e vamos verificar onde é que a gente tem que colocar novamente. Então aqui tem o comando while, aqui vai ser executado os comandos. E observe que aqui a gente calcula o x e o erro para cada iteração
a gente calcula o x e o erro. Então vamos colocar novamente aqui o disp. E agora vamos executar, vamos salvar e executar. Então vamos clicar aqui para salvar e executar. Vamos salvar com o nome bisec, aí aqui underline é x2, que é o exercício 2. Vamos salvar e vamos agora para o console verificar o que foi apresentado como resultado. Então observe que aqui ele mostra o valor da solução numérica e o valor do erro, solução numérica e o erro para cada iteração, e no final aqui ele apresenta apenas a solução numérica. Aí dessa forma o exercício 2 está concluído. Vamos agora para o exercício 3. Então o exercício 3 diz o seguinte: com base no programa bisec, crie um novo programa chamado bisec x3, que refere ao exercício 3. Nesse novo programa, modifique o critério de parada para módulo de f de x menor que a tolerância. Então aqui o critério de parada diz o seguinte, que eu devo parar quando o f, no caso aqui da minha solução numérica, for menor que a tolerância dada. Vamos lá para o SciNodes e aqui vamos para o bisec, vamos copiar novamente aqui e vamos criar um novo programa. Vamos colar aqui os comandos do bisec e aqui nós temos que modificar esse critério de parada aqui, que aqui no caso o critério de parada está estabelecido que o erro, né, é menor que a tolerância, ou aqui no comando, né, while, está dizendo o seguinte, que enquanto o erro for maior que a tolerância, nós temos que executar essas instruções aqui. Então esse comando aqui nós temos que modificar. Nós vamos colocar aqui enquanto o módulo do f de x, ou seja, o módulo é valor absoluto, que é o comando abs aqui. Aí vamos colocar entre parênteses, aí aqui f, e aqui entre parênteses o x. Vamos fechar o parênteses aqui do valor desse primeiro parênteses aqui. Então é apenas esse o comando aqui que nós devemos colocar. E aqui no caso nós podemos, não vamos precisar mais desse erro aqui, podemos tirar esse erro, tanto esse como esse aqui, que não haverá prejuízo para o programa. Então aqui nós modificamos o critério de parada, enquanto o módulo de f de x for maior que a tolerância, nós vamos executar os comandos aqui, vamos calcular, vamos salvar esse exercício aqui com o nome bisec exercício 3, né, esse programa com o nome bisec exercício 3, vamos salvar e executar, vamos ver o resultado. Então aqui no console ele mostrou esse resultado, a tolerância ela é pequena, nós podemos voltar aqui para o programa e colocamos a tolerância, no caso aqui menor, né? Então vamos colocar 0,001, vamos salvar e executar e aqui ele já apresenta esse resultado. Então ficamos por aqui e em breve nós vamos resolver mais atividade de programação dessa lista aqui de exercícios. Até lá então.